Vamos falar hoje sobre o método das determinações, essencial para o marxismo enquanto ciência, essencial para compreender a realidade com o objetivo de transformá-la. Há toda uma polêmica em torno se o marxismo tem método ou não. Marx afirmou, por exemplo, aqui nos Grundrisse, certo? Aqui nos Grundrisse, que foram os esboços para essa obra dele, que é a Contribuição à Crítica da Economia Política, o Marx vai falar de um método do abstrato ao concreto. E também no Capital, em um dos pós-fácios, ele vai indicar que o método dele é o método dialético. É claro que o método do Marx, né, desenvolvido pelo Marx, é um método que é plasmado, certo? Constituído no processo de conhecimento da realidade. Né? É um método que se subordina à constituição do próprio objeto, certo? Ao movimento do próprio objeto. Mas não podemos dizer que o Marx não tenha um método. Né? Não é um método a priorístico, né? Um método anterior, um método que determina todos os passos para a compreensão do objeto, né? Mas porque o sujeito que é ativo para o marxismo, no processo de conhecimento, vai se apropriando paulatinamente do objeto, certo? É uma coisa interessante para falar para vocês, aqui o Reinaldo Carcanholo, grande economista brasileiro, já falecido, ele nesse texto aqui, Capital, Essência e Aparência, ele vai falar, na página 29, na nota de rodapé, ele vai dizer que não se trata de definição. É extremamente importante. Na teoria de Marx, ao contrário do que estamos acostumados, não existem definições. Né? Então, repetindo, na teoria de Marx, ao contrário do que estamos acostumados, não existem definições. E aí eu vou a um texto essencial para compreender esse mecanismo metodológico desenvolvido pelo Marx, né, que é um mecanismo científico, né, que também é desenvolvido em várias áreas das ciências sociais, inclusive das ciências naturais, que é o método das determinações. E ele vai expor isso no prólogo de sua estética. Poucas pessoas não têm conhecimento disso, né? Mas é essencial para qualquer atividade de pesquisa e de compreensão da realidade. Então, o Lukács vai iniciar, né, da seguinte maneira, né? Vamos ler o texto e vamos comentá-lo. Ele vai dizer assim: partimos do método das determinações, contrapondo-o aos das definições. Olha, certo? Isso que ele vai dizer que é o método que ele vai utilizar na estética. Apelando aos fundamentos reais da dialética, certo? Então, veja, para o marxismo, a dialética não é um construto arbitrário do sujeito. O sujeito, como a realidade é dialética, por exemplo, como a realidade é histórica, como a realidade é contraditória, como a realidade é um complexo de complexos, né? Uma totalidade de totalidades, necessariamente a razão para compreender uma realidade que é dialética tem que ser necessariamente dialética. Então ele continua, né? Os fundamentos reais da dialética e a infinitude extensiva e intensiva dos objetos e de suas relações. Ou seja, uma das características essenciais, né, que o marxismo identifica como sendo da realidade é que a realidade se constitui, né, de uma infinitude, tanto extensiva como intensiva, de objetos e de suas relações. Ou seja, a realidade é inesgotável. Daí, né, por isso, ele vai continuar, o Lukács. Todo intento ao captar intelectualmente essa infinitude tem que adoecer de insuficiências. Ou seja, o conhecimento necessariamente é sempre aproximativo. Certo? Porque a realidade, se a realidade é infinita, né, e nós somos finitos, necessariamente, o conhecimento é sempre aproximativo. No entanto, a definição fixa sua própria parcialidade como coisa definitiva e tem, consequentemente, que violentar o caráter fundamental dos fenômenos. Né? Então, qual é a diferença?
quando você define do ponto de vista formal, né, do ponto de vista da antiga metafísica, você congela o objeto, você congela aquela parcela da realidade que você pretende conhecer, que o pesquisador, né, que o intelectual pretende conhecer, que o indivíduo concreto pretende conhecer. Então as definições fecham, né, param, cancelam o processo de conhecimento. E aí o Lukács vai desenvolver isso aqui. A determinação, no entanto, né, ao contrário da definição, se considera desde o princípio como coisa provisória, necessitada de complementação, como algo que essencialmente tem que ser continuado, desenvolvido, concretado. Olha aí, concretado, né? O Marx vai afirmar aqui, quando ele vai falar do método do abstrato para o concreto, que o conhecimento é do abstrato ao concreto, né? É esse movimento. O concreto o concreto é concreto porque é uma síntese de determinações. E quanto mais de determinações você levanta, mais você se aproxima da realidade, conceitualmente. Então aí ele vai continuando aqui. E quando essa obra, né, em relação à estética, né, tem o seu objeto, né, e ele tem o quê? Uma relação entre objetividades, uma categoria e mediante sua determinação, essa é iluminada com a conceitualidade e a conceptualidade, né? Então, tenta sempre, né, pensa sempre em um movimento duplo. Olha, cara, isso aqui é importantíssimo, eu entendo, né? Primeiro, caracterizar o objeto de modo que se possa identificar sem confusões. Então, é claro, você está se aproximando do objeto, quer dizer que você não tenha conhecimento, mesmo sendo provisório, mesmo sendo limitado, mas ele começa a ser caracterizado, né? Quer dizer, não é uma coisa, o relativismo, né, absoluto. Como a realidade é infinita, eu nunca vou poder conhecê-la, não. Você vai, com esse método, né, o Paul Suisse, um economista norte-americano, vai falar do método das aproximações sucessivas, né? Mas essa categorização do Lukács é muito mais fiel, né, ao método do Marx. E ele continua. Porém, não pretende, olha só, caracterizar o objeto de modo que se possa identificá-lo sem confusões. Porém, não pretende que o ser conhecido tenha já que encontrar a esse nível sua totalidade, de tal modo que estivesse já justificado parar nesse nível definitivamente, né? Então, o Capital, a obra do Marx e dos grandes marxistas sempre tem essa caracterização, entende essa processualidade, né? Então você vai caracterizando o objeto, vai se aproximando dele, paulatinamente, né? Levantando suas determinações até a sua compreensão, que nunca é fechada, né? Então você começa a discutir as características abstratas do capitalismo, as relações internacionais, até você chegar a um país específico, se o país é imperialista, se o país é um país de capitalismo periférico, mesmo sendo um país de capitalismo periférico, é diferente de um país de capitalismo periférico africano, de um latino-americano, de um asiático, né? E mesmo entre os países africanos há diferenciações, e aí vai, né? Esse exemplo. E ele vai continuando aqui. Só é possível acercar-se do objeto paulatinamente, passo a passo, contemplando em diversos contextos, em relações várias com objetos diversos, de tal modo que a determinação inicial, ainda que não se destrua, pois neste caso seria falsa, vai se enriquecendo constantemente e vai acercando-se da infinitude do objeto, né, para o qual está orientado, né? Então é esse o processo, né? Quando Marx, por exemplo, fala do trabalho, o trabalho é uma relação teleologicamente orientada para a natureza, mas não é só isso. E ele vai cada vez mais se aproximando do objeto, quer dizer, o trabalho também envolve objeto de trabalho, né? O meio de trabalho, certo? Depois essas com outras, né? Vai
se agregar também a questão das forças produtivas, das relações de produção, né? Vai se concretar no escravismo, no feudalismo, no capitalismo, com as suas diferenciações. Então você não pode falar que o trabalho, né, que é uma coisa que é entendido de forma abstrata, como uma relação do ser humano com a natureza, e achar que isso, né, você pegar essa conceituação, essa aproximação inicial, né, esse momento inicial, essa abstração inicial, essa determinação inicial, e jogar para uma realidade concreta, cheia de múltiplas determinações, para, por exemplo, dizer que o que vai caracterizar o proletariado é o trabalho manual, apenas. Né? Ou então que é a relação direta com a natureza. Né? Quer dizer, se você não respeita essa processualidade da própria realidade que é expressa no conhecimento, se cai nesses equívocos, certo? E aí ele vai, continuando, né, o Lukács vai falar que de tal modo que a determinação inicial, ainda que não destrua, por nesse caso seria falso, vai se enriquecendo constantemente e vai acercando a infinitude do objeto. E, por assim dizer, quase um processo de astúcia. Este processo tem lugar nas mais diversas dimensões da reprodução intelectual da realidade. Olha, tá vendo? Das diversas dimensões. Por isso, não pode considerar-se nunca fechado, né, encerrado, senão relativamente. Porém, se esta dialética se executa corretamente, se produz um progresso constante de clarificação, né, de riqueza das determinações do que trata, né, dessas conexões sistemáticas. Por isso, não se deve confundir se o retorno da mesma determinação em constelações e dimensões distintas como uma simples repetição. Né? Então, uma coisa, por exemplo, você falar do trabalho em abstrato, mas o trabalho na sociedade medieval é uma coisa, mas o trabalho na sociedade capitalista é outra. Mas a atividade produtiva, o trabalho, né, na atividade numa sociedade capitalista como a brasileira é de uma maneira, na sociedade norte-americana tem outra maneira de ser. Embora, né, tenha outras determinações que não são as determinações da sociedade brasileira, né? E aí ele vai falar mais ainda, né? O Lukács aqui concluindo, né? Mas o progresso assim alcançado não é só um avanço, um aprofundamento progressivo na essência do objeto que se trata de entender. Também jogará uma nova luz no caminho passado e já percorrido. E fará transitável no sentido mais profundo, ou seja, o conhecimento constante da realidade, né, pelo método das determinações, vai influir, inclusive, no próprio método. Né? Por isso que o método marxista é um método flexível, um método que gira em torno, né, que gravita em torno do próprio movimento da realidade. Daí que é estranho, nessa concepção, a gente vê o marxismo como um conjunto de definições congeladas no tempo e no espaço. Pelo contrário, o marxismo, que procura expressar o movimento da realidade, por meio do método das determinações, vai se aproximando paulatinamente. Nesse processo, vai levantando as caracterizações e vai acompanhando todas as transformações da realidade. Certo? Então isso é essencial para a compreensão da própria ontologia, né, fundada pelo Marx de acordo com Lukács. Certo? Até a próxima.